A paz do Senhor, irmãos da Igreja Virtual. Aqui quem está falando é o evangelista Flávio Barcelos, aqui de Erechim, Rio Grande do Sul. Uma alegria estar participando juntamente com os irmãos dessa programação. Gratidão a Deus e ao meu amigo, professor, Jeremias, que nos concedeu esta oportunidade. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra bastante conhecida, mas que o Senhor tem falado ao meu coração, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Em diante diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Ainda no versículo 17, a Bíblia diz assim: quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como o seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e beijou. Ainda mais aqui no versículo 26. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. Aqui já tratando sobre o irmão mais velho, o filho mais velho. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: todos estes anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Amém. Meus irmãos, esta palavra é uma palavra bastante conhecida dos leitores da Bíblia, todos vocês que são estudantes da Bíblia, já leram, já pregaram, já estudaram sobre essa palavra, já ouviram. E aqui, no capítulo 15, Jesus está falando, ele começa falando sobre a ovelha perdida, depois ele fala sobre a dracma perdida e depois agora ele está falando sobre o filho pródigo. E aqui quando nós estudamos essa palavra, e eu quero dar o título, muito propício à realidade que estamos vivendo, o desafio de amar dentro de casa. Como é fácil nós amar as pessoas que nós não convivemos todos os dias, como é fácil nós fazer reconhecimentos às pessoas que estão distantes, aquele parente, aquele amigo, aquele conhecido, mas vivemos uma realidade onde tivemos que voltar para dentro de casa e permanecer mais tempo dentro de casa. E os números estão aí, a quantidade de violência que aumentou dentro de casa, o índice de divórcio, separação, porque as pessoas não estavam mais habituadas a viver dentro de casa. E vem o desafio de amar dentro de casa. Amém? Aqui nós olhando essa palavra, nós vamos ver aqui um pai rico, administrador, essa palavra aqui não fala da mãe, nem no lar, nem nos negócios da fazenda, Possivelmente, se tivesse o papel da mãe, da mulher aqui, essa história poderia ter terminado de uma forma diferente. Somos sabedores que nos países totalitários, o papel da mulher não é relevado. As mulheres não ocupam posições de destaque, em governos, e por isso que a tirania muitas vezes toma conta de certas sociedades pelo mundo. Uma empresa familiar e de aparente sucesso, Quando nós vemos aqui vários empregados, vários funcionários, com certeza uma empresa de sucesso, aparentemente. Porém, 2 filhos problemáticos. E essa parábola vai nos dizer assim: o mais moço ele cria uma situação fora do padrão com relação à herança. A herança normalmente ela era administrada, e até hoje, ou com a morte do pai ou da mãe,
ou ela é feita pelo pai ainda em vida, mas o pai chama, né, ou a mãe chama, né, para fazer essa partilha ainda quando estão em vida. Na verdade, esse jovem, né, ele cria uma nova regra, como se ele estivesse dizendo assim: bom, já que o senhor não morre, eu quero a minha parte da herança. Essa atitude cria uma turbulência dentro de casa. Em primeiro lugar, o pai não estava esperando essa notícia, né? O pai está tendo aquela imagem: bom, eu construí este negócio, essa empresa vai muito bem, nós temos funcionários, o futuro dos meus filhos está garantido. Mas de repente chega esta notícia, né? É uma notícia que o pai não estava esperando. Segunda coisa, o pai tem que fazer um levantamento do patrimônio. Por mais que o pai fosse uma pessoa bem-sucedida, né? Mas ele teve que fazer um levantamento do que tinha na fazenda, qual era o patrimônio daquela família, né? E ele tem que levar o dinheiro para pagar os 2 filhos, né? Aqui o primeiro versículo que nós lemos aqui, ele diz assim que o pai repartiu os bens entre os filhos. Então o pai teve que repartir, né, aquele valor lá, uma coisa que não estava prevista. Eu queria que os irmãos imaginassem comigo, né, que tipo de conversa teve entre os funcionários daquela fazenda. Olha só, o filho mais moço do patrão aí, né, o nenê da casa, o caçula, exigiu que o pai dê a herança para ele antes mesmo do pai morrer. Né? Imagina numa turma aí de vários funcionários que tipo de conversa deve ter ocorrido nos dias seguintes, né, que surgiu a notícia: olha, o filho pediu a herança, ele quer o dinheiro do pai, né? E o que acontece com esse jovem? Ele vai, gasta, empobrece, se arrepende e volta. Né? São os passos que uma sequência, né, de coisas que acontecem. Primeiro ele vai, ele gasta, ele empobrece, se arrepende e volta. O segundo filho, que fica em casa, vive uma realidade diferente. Né? Em primeiro lugar, ele recebe uma herança fora da hora. Né? Ele não está esperando receber herança. Né? Afinal de contas, o pai está vivo, ele recebe uma herança fora da hora. Ele se torna o filho único da casa. Ele não precisa mais dividir a atenção com o irmão. Ele é o bom, afinal foi quem ficou com o pai. Né? É essa a expectativa que a gente tem, né? Porém, nós vemos que quando o irmão retorna, ele revela um coração corroído pela mágoa, pelo ressentimento, pela amargura. Nós vemos lá, né, no versículo 29 em diante, ali, né, diz: olha, eu trabalhei todos esses anos como um escravo para ti. Né? Veja bem, o pai, talvez pensando, né, bom, eu perdi um filho, né, eu gostaria que os 2 ficassem comigo aqui, mas perdi um, mas pelo menos um ficou comigo, e esse é dedicado, ele trabalhando. No momento do retorno do seu irmão mais novo, ele disse: olha, eu trabalhei que nem um escravo para ti, e tu nunca me deu nem um cabrito, pai, para mim comer com meus amigos. E agora volta esse teu filho, ele não chama nem o meu irmão fulano, né? Voltou o João, agora voltou o Pedro, né? Voltou o Joaquim, não, ele disse: agora volta esse teu filho aí, tu faz uma festa aí, pai, mata, né, o boi gordo, aquele lá, faz tudo essa, música, é dança. E nós vemos aqui, irmãos, a atitude desse pai, né, e o desafio de amar dentro de casa. Né? Quando o pai, questionado a respeito da herança, a Bíblia diz que ele não hesitou, ele repartiu. Tá? Ele poderia dizer: mas meu filho, eu estou vivo, a herança é depois que eu morrer, você vai ver com teu irmão e tal, né? Mas a Bíblia diz que esse pai, ele não hesitou. O que isso nos ensina? Convicção de quem sabe que fez o que era para fazer. Esse pai, ele não tinha peso de consciência, né? Ele não se sentiu empunhalado pelas costas, né? Ah, meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer? Eu podia ter sido um pai melhor, eu podia ter me dedicado mais. Não, ele simplesmente: é isso que você quer, então nós vamos fazer. Né? Convicção de quem sabe o que fez tudo o que era para fazer. Esse pai era um pai tranquilo. Quando o filho voltou para casa, o que o pai fez? O pai fez uma festa. O que isso nos ensina? Né? A certeza que a casa do pai era o melhor lugar do mundo. Né? Não era o dinheiro que o filho levou, não eram os amigos que esse filho adquiriu, não era a companhia que esse filho estava que ia fazer esse filho mais feliz. Né? Por que o pai fez essa festa? Porque ele tinha certeza que a casa do pai era o melhor lugar do mundo. Né? Nós temos visto, irmãos, quantas pessoas que perderam seus entes queridos. Né? Talvez, com certeza, estamos falando com irmãos aqui que perderam pessoas da sua família durante essa pandemia.
né? E o que a gente vê muitas vezes, né? Principalmente em pessoas que não servem a Deus, mais distante de Deus, né? Parece que como que cai uma ficha, né? Que não aproveitou o tempo com aquela pessoa que estava junto, com aquele familiar, né? Quantas pessoas, né, que passam muito tempo depois, né, trazendo recordações de momentos bons que viveram, de viagens que fizeram e tal, né? Mas talvez quantas pessoas, né, não visitavam mais o pai, não visitava a mãe, não visitava mais aquele amigo, né? E de repente essa pessoa partiu e se foi, né? Esse pai, quando o filho retornou, ele fez uma festa porque ele sabia que a casa do pai era o melhor lugar do mundo. A nossa família é o melhor lugar para se estar, né? Não é junto com os amigos, não é num negócio de sucesso, né? O melhor lugar do mundo é a nossa casa. Tá? A igreja é uma sequência da nossa casa. Por isso que quando nós estamos bem dentro de casa, o culto é uma benção, o pregador é uma benção, o cantor é uma benção. Agora vá para a igreja, vá para o culto, brigado com a sua esposa, com o seu marido, né, para ver como fica pesado aquele culto, até você embalar, né, no ambiente do culto, o culto já encerrou. Outra coisa, quando o filho mais velho lhe xingou, né, disse que ele era tratado como um escravo, o que esse pai fez? Ele reafirmou que tudo que tinha ali era dele. Disse, meu filho, tudo que tem aqui é teu, né? O que esse pai estava dizendo? A atitude de quem valoriza mais as pessoas do que as coisas, tá? Nós vivemos num mundo hoje onde se valoriza as coisas e se usa as pessoas, né? Na verdade, não. Nós devemos valorizar as pessoas e usar as coisas, né? O carro novo ele vai passar, né? Ele vai perder valor. A casa confortável, né? Ela vai desvalorizar. Aquele imóvel que você está pagando talvez em prestações, ele vai passar. Agora as pessoas não. As pessoas elas têm valor e elas devem ser valorizadas. Então esse pai diz assim, olha meu filho, tudo que tem aqui é teu, né? Diz assim, ó, você é mais importante do que as coisas. Meus irmãos, que nesses dias que estamos vivendo, Deus possa nos dar sabedoria para nós amar, né, as pessoas que estão dentro da nossa casa. Amar o nosso cônjuge, amar os nossos filhos, amar os nossos pais, né, dar valor às pessoas. Tá? Vamos usar as coisas, dar valor às pessoas. É essa a lição que esse pai nos ensina, né, de amor, tá? Tanto com o filho que foi, quanto com o filho que ficou. Né? Tanto quando ele voltou, quanto aquele que estava descontente agora. Né? A minha oração nessa noite, nesse dia, é que Deus nos ajude, nos dê sabedoria para amar. O apóstolo Paulo, quando ele está falando lá em Coríntios, né? Coríntios capítulo 12, ele está falando a respeito dos dons espirituais, né? Em 1 Coríntios 12, e lá ele continua no 14, falando de novo, só que lá no Coríntios 13, ele diz assim, quando ele está encerrando o 12, assim, mas eu quero mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente, né? Que é o amor, e daí todos nós conhecemos, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? E se não tivesse amor, seria apenas como um sino que bate. Veja que coisa mais chata, né? Pegue um sino lá e fique batendo ele 10 minutos perto do seu ouvido para você ver, né? E essas são as coisas que nós quando fizemos sem amor, tá? Mas que Deus possa nos ensinar e possamos aprender nesses dias que estamos vivendo, né? A viver em amor, né? Valorizar, né, as pessoas que estão dentro da nossa casa. Foi isso que esse pai fez. Eu quero orar com os irmãos nesse momento, agradecendo a Deus e que o Senhor venha abençoar a sua vida, venha abençoar a sua família, venha abençoar o seu ministério, venha abençoar o seu trabalho e que nós possamos, né? Nós não precisamos estar enfermos, irmãos, para partir, né? Chega o dia da nossa partida, nós vamos partir com saúde ou sem saúde, tá? Então, assim, essa coisa de, não, se a pessoa vai morrer se estiver doente. Não, nós não precisamos estar doentes para morrer. Mas que Deus nos ajude a viver uma vida, né, que glorifica o nome do Senhor e que possamos refletir o amor de Deus. Pai, obrigado por esta oportunidade, pela vida de cada um dos irmãos que está ouvindo, Senhor, essa palavra. E nos ajuda a aprender com esse Pai, a amar as pessoas que estão dentro da nossa casa. Que esse amor seja refletido, Senhor, nos nossos vizinhos,
seja refletido, Senhor, no nosso trabalho, na igreja que frequentamos, e que teu nome seja glorificado, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos, pedindo a tua bênção sobre cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.